Inicialmente, para quem não nos conhece, nós somos o Instituto Gnosis Brasil, uma instituição filantrópica, ou seja, que não tem fins lucrativos, e tem como objetivo difundir a cultura gnóstica para toda a humanidade, através de palestras, cursos, lives, workshops. De diversas maneiras a gente difunde esse conhecimento, essa cultura gnóstica para a humanidade de forma gratuita. Essa instituição ela é uma federação, ou seja, ela possui em vários países, em mais de 30 países do mundo, uma organização, e também no Brasil, em mais de 110 sedes de estudos gnósticos. Certo? Então, é uma breve apresentação da instituição. Repito, meu nome é Vitor, sou um dos instrutores do Instituto Gnosis Brasil, e hoje vamos tratar de um tema bastante interessante, que se chama a Roda do Sansara. Então, vamos iniciar aqui, o áudio está ótimo de falar aqui, então beleza, maravilha. Vamos iniciar então o nosso tema em si. O que é que significa a Roda do Sansara? Algumas pessoas já viram falar sobre esse termo, já leram sobre isso, já viram algumas analogias que possuem com relação à carta do tarô, a carta número 10 do tarô, chamada Roda da Fortuna, ou em alguns tarôs, certo? E ficou muito conhecida dessa forma. Mas a palavra Roda do Sansara, em sânscrito, ela quer dizer um movimento contínuo, ou um fluxo contínuo. Um fluxo contínuo de quê? Um fluxo contínuo e incessante de renascimentos e mortes, certo? Então, na maioria das tradições filosóficas da Índia, e aí a gente pode incluir o hinduísmo, o budismo, o jainismo, eles acreditam nessa roda do Sansara, ou nessa lei, que é um fluxo contínuo que acontece com as almas, onde eles chamam isso de transmigração das almas, onde acontecem ciclos de morte e de renascimento, de morte e de renascimento. E a pessoa necessariamente fica presa dentro dessa roda, avançando e morrendo, e novamente avança e morre novamente. E ela só consegue sair dessas transmigrações a partir do momento em que ela consegue a iluminação. Então, dentro do conhecimento aí filosófico da Índia, do budismo, do hinduísmo e todos esses conhecimentos, através da iluminação, ou seja, encarnando o Cristo dentro de uma pessoa, quando essa pessoa vira um Buda, assim como eles chamam, ela consegue sair disso que se chama a roda do Sansara, dessas transmigrações das almas. Então, nós vamos estudar esse conceito hoje, desde o ponto de vista do ensinamento gnóstico. Então, o ensinamento gnóstico vai nortear o nosso estudo de hoje. E já iniciando aqui, vou passar o slide, nós vemos que esse tema, ele é um tema de metafísica. Então, nós vamos necessitar utilizar a metafísica para poder compreender o funcionamento dessa roda do Sansara. E se a gente conseguir compreender isso através da metafísica e do estudo que ela nos proporciona, nós vamos conseguir vivenciar também. Ou seja, o objetivo é que a gente consiga compreender de forma prática o objetivo desse ensinamento. Então, a metafísica, para quem não conhece ou para quem já viu, nunca ouviu falar ou estudou, ela é uma palavra, né, metafísica, que vem de origem grega. E o seu significado diz, é aquilo que está além da física. Então, é um conhecimento aí ligado, é um ramo do conhecimento que está ligado à filosofia. Assim como a psicologia, por exemplo, saiu da filosofia, a metafísica também saiu da filosofia. E busca compreender o princípio das coisas, a essência que está por trás de cada coisa, de cada fato, de cada acontecimento da natureza. Então, quando a gente entra nesse estudo da metafísica, uma das principais coisas que a gente estuda, que a gente começa a analisar, que a gente começa a indagar, a pesquisar, são as leis, certo? As leis que regem o homem, por exemplo, as leis que regem o cosmos, as leis que regem a natureza, todas as leis que existem, que estão aqui agora. Então, dentro desse estudo que vamos fazer agora, né, que estamos fazendo, necessitamos também compreender o princípio das leis. Para a gente entender a roda do Sansara, por exemplo, nós vamos ter que compreender como funcionam duas leis que regem essa mecânica da roda do Sansara. Qual o objetivo? Qual a importância de eu aprender as leis? Por exemplo, as leis humanas, as leis biológicas do corpo, não é isso? As leis cósmicas que regem a natureza. Então, quando a gente não conhece a lei, por exemplo, a lei dos homens, e a gente, às vezes, por desconhecimento mesmo, faz alguma coisa,
Por não conhecer essa lei, a gente acaba cometendo uma infração, certo? Muitas vezes sem ter intenção de cometer aquela infração. Por exemplo, vamos supor que eu não saiba que o símbolo de estacionamento ali que é proibido estacionar. E por desconhecer aquilo, eu paro o carro ali. Então, por desconhecer uma lei e sem má intenção, eu posso ter que pagar por aquilo, ou seja, eu posso ter consequências negativas daquilo. Então, na própria lei dos homens, não é permitido eu alegar o desconhecimento da lei. Eu não posso chegar lá e justificar, não, eu parei o carro ali, num lugar que é proibido por lei, porque eu não conhecia a lei. Isso não é uma justificativa que é aceita. E espiritualmente falando, é a mesma coisa. Então, o desconhecimento das leis, ela pode levar uma pessoa ao fracasso. Ela pode levar uma pessoa a ser um verdadeiro equivocado sincero. E por isso nós necessitamos compreender a metafísica e as leis que regem todos esses sistemas, certo? As leis cósmicas que regem toda a natureza. E para a gente começar esse conhecimento de hoje, nós vamos falar sobre, passando aqui o slide, duas leis mecânicas da natureza. Essas duas leis mecânicas da natureza, elas regem, ou elas são o eixo principal que faz com que a roda do Sansara funcione. Então, primeiramente, o que é uma lei mecânica da natureza, Victor? Uma lei mecânica da natureza é uma lei que acontece, a gente querendo ou não. Por exemplo, a lei da gravidade. Ela é uma lei que está aí e a toda hora e momento ela está acontecendo, certo? Essa é uma lei mecânica da natureza. A lei de ação e recorrência. A lei de entropia, por exemplo. A ação e recorrência não, perdão, ação e reação. A lei de entropia. A lei de evolução e involução. São leis mecânicas que atuam dentro da natureza e que estão acontecendo a toda hora e momento e sustentam a natureza. A gente fazendo alguma coisa ou não, essas leis estão acontecendo a toda hora e momento. Isso são leis mecânicas que sustentam o universo e sustentam a natureza. Assim também como existe para algumas pessoas que se lançam a se autoconhecer, leis que são conscientes, leis que são produzidas através de uma revolução da consciência. E a gente vai estudar uma dessas leis hoje também. Então, voltando aqui à nossa lei de evolução e involução, nós vamos entender hoje bastante sobre essa lei, porque estudar a roda do Sansara, em síntese, é entender o funcionamento evolutivo e involutivo da natureza, de toda a natureza. Essas duas leis, elas são irmãs gêmeas, a lei da evolução e a lei da involução. Então, por exemplo, a gente vê aqui um gráfico, né? E ele tem aqui uma exponencial crescente, e isso é um processo evolutivo maravilhoso, um processo que vai levando a pessoa, que vai levando os seres, a vida, e tudo todos os sistemas, e tudo isso vai sendo levado através desse crescimento aqui exponencial, desse gráfico aí. Só que chega um momento em que ela atinge o ponto ali, o ápice, ela chega no mais alto ali, nível que pode chegar nessa curva. E de repente, ela já começa a passar a chave, digamos assim, a passar a bola para outra lei, que se chama a lei da involução, que é a sua irmã gêmea. E nesse momento começa a ter um declínio, começa a ter um decrescimento, começa a ter uma involução de tudo aquilo que foi feito, certo? Como a gente pode ver por esse gráfico. Então a evolução e a involução sempre funcionam assim. Se nós vivermos dentro da mecânica da natureza, nós vamos estar sujeitos sempre à evolução, e em um determinado ponto, que vai ser o ponto máximo ali da crescente, né, da exponencial, ela vai entrar em um processo chamado involutivo. E enquanto a gente não aprenda a trabalhar conscientemente ou trabalhar com as leis, nós estaremos presos a isso. Sim, porque é uma mecânica que existe na natureza. E vamos usar alguns exemplos agora, para a gente entender isso. Quando a gente fala aqui, por exemplo, em evolução, então a gente vê que na evolução existe esse processo maravilhoso de crescimento. Se a gente fosse conceituar a palavra evolução, ela significa desenvolvimento, crescimento, avanço, certo? E é um momento maravilhoso, onde uma força maravilhosa, evolutiva, está atuando. E aí a gente vê aqui na foto do slide, por exemplo, uma plantinha que está nascendo. Então ela é uma semente, quando colocada na terra, através dos cuidados corretos, da água, da sombra, da luz do sol, de tudo correto, ela começa a entrar dentro de um processo evolutivo. Então começa a nascer, se desenvolver, dar os seus galhos, suas folhas, seus frutos, e vai avançando dentro desse processo evolutivo, até chegar a um determinado ponto, que é até onde essa evolução consegue levar. E aí já entra
o seu aspecto involutivo, ou seja, a irmã gêmea, como a gente dizia. Essas leis trabalham juntas, são mecânicas. Em um determinado ponto sempre vai entrar em evolução. E aí a planta entra em um processo decadente. Se a gente for analisar o conceito da palavra evolução, é um regresso. O significado da palavra evolução é retorno, é um enfraquecimento, é um decrescimento, certo? Então, entra ali em um processo involutivo, onde a planta começa a perder as folhas, cair os galhos ali, ficar seca, daqui a pouco murchar, e de repente ela vira um pedaço de madeira ali, que já está sem vida, e a vida se retira dentro daquele processo. Então isso acontece em tudo na natureza. Esse é um primeiro objetivo desse tema, a gente compreender isso de forma bem clara, que todos nós estamos sujeitos a isso, a evolução e involução. Só que quando a gente observa dessa forma, parece que está muito fora, correto? Parece que isso acontece somente ali na planta, por exemplo, que a gente consegue ver, no animal. Porém, dentro da gente também acontece esse processo de evolução e involução. Então, se a gente fosse citar alguns exemplos, a gente pode ver o exemplo da planta que a gente acabou de citar, certo? A gente pode ver um animal, ele nasce ali, cresce, e aí se desenvolve, né? Tem filhos ali, e depois ele morre novamente, esse animal, certo? E morre, perdão. A gente pode ver o homem nasce, né? Se desenvolve, cresce, amadurece, se casa, tem filhos, e aí envelhece, entra num processo decadente, evolutivo e morre também. O animal tem filhotes, né? Parecem que tem filhos, mas são filhotes, né? E entra, de repente, num processo evolutivo e morre. A gente pode ver, por exemplo, uma estrela. Uma estrela é um astro, né? Ele entra num processo igual também. Ele nasce de uma nebulosa, se desenvolve e, de repente, ele deixa de existir. Ele pode se virar um buraco negro, por exemplo, deixar de existir. Isso acontece também com as civilizações. Quando a gente olha, por exemplo, uma civilização como os egípcios, imagina que a gente vivesse hoje, na época dos egípcios, onde eles dominavam as pirâmides, dominavam as colheitas, dominavam os rios, uma série de uma civilização muito avançada para sua época, gigantesca ali, com muito movimento, com tudo acontecendo. Quem naquele momento, naquela existência, naquele presente ali que acontecia isso, acreditaria que aquilo ali iria uma hora evoluir e aquela civilização iria deixar de existir? Observemos o Império Romano, gigantesco, dominando várias regiões do mundo, com muitas riquezas, muita cultura, por exemplo, assim como os egípcios também. Quem diria que aquele Império Romano, uma hora ia ser pego por uma lei de involução, certo? Então a gente observa também a ciência, ou seja, é para a gente entender que isso acontece em tudo, até, por exemplo, em um emprego que a gente tenha. A gente está sujeito a essa lei também de evolução e involução. A gente pode observar a ciência hoje. Nós temos celulares, smartphones que fazem maravilhas, correto? Que faz muita coisa. Mas não vamos ir nem tão longe assim. Vamos ver uma calculadora. Por exemplo, existe uma calculadora e hoje com a calculadora as pessoas conseguem passar troco, fazer uma série de coisas. Isso é um avanço muito grande da ciência, correto? Mas se a gente tirar a calculadora hoje de um balconista, por exemplo, de um estudante de engenharia, será que esse estudante ele está evoluindo tão quanto a ciência nesse aspecto? Entende? Ou será que dentro dele ele já está em um processo diferente disso, um processo evolutivo? Porque antigamente as pessoas conseguiam passar o troco sem calculadora, mas hoje a gente cria uma dependência dessa ciência, né, dessa tecnologia. E aí o ser humano está em um alto processo evolutivo nesse termo, como eu estou explicando aqui agora, nesse exemplo, e a ciência avançando nesse exemplo. E aí a gente acaba se prendendo dentro de um dogma. Nós acabamos criando um dogma, que é um dogma de toda a humanidade, onde esse dogma diz o seguinte, que com o tempo as coisas vão evoluir e vão avançando. Só que isso não é certo, isso não está correto. Por exemplo, dizer, deixe a vida me levar, que a vida me levando, as coisas acontecendo, eu vou estar sempre avançando, sempre evoluindo, sempre melhorando. Isso é um conceito equivocado, isso é um dogma da evolução, que prende a muitos de nós. Outro exemplo também é, por exemplo, a pessoa está cometendo uma coisa errada ali, e aí fulano fala, dá um tempo para ele, que com o tempo ele vai melhorar. Mas quem garante que o tempo vai nos melhorar? Entende? Por isso que nós temos que entender que se nós não produzirmos algo, se nós não trabalharmos sobre nós mesmos para produzir algo, uma hora ou outra nós vamos ser tragados pela involução. E quando isso acontecer, a gente não vai nem se dar conta e já vai estar vivendo dentro de um processo involutivo.
E isso acontece a toda hora e momento. Eu vou utilizar um último exemplo, eu já dei bastante exemplo, mas um último exemplo para a gente fechar essa questão da evolução e involução. Nesse caso, é, por exemplo, dentro de uma sociedade onde as pessoas se dizem ali ter uma ética, uma moral, etc., e onde tudo está funcionando. Mas eu lembro que em 2015 houve um apagão no Brasil. Em 2014 e 2015 teve um apagão ali em grande parte do Brasil. E quando aquilo aconteceu, aquelas pessoas que se diziam, né, evoluídas, avançadas, etc., que tinham uma moral, uma ética, eles entraram nas lojas e começaram a saquear as lojas, levar fogão, levar micro-ondas, geladeira, tudo isso. Por quê? Naquele momento não tinha mais fiscalização, não tinha câmera, não tinha, teoricamente, polícia, nada daquilo, né? Ou seja, aquele sistema, aquela moral imposta que existia ali caiu por aquele momento. E aí o que acontece? No outro dia, saiu na televisão as pessoas que fizeram isso, que levaram essas geladeiras, etc. E apareceu porque a câmera do mercado filmou e gravou aquilo. E no terceiro dia, isso já, quando saiu no jornal, as pessoas começaram a ir na televisão, devolver o que levaram e pedir desculpa pelo que fizeram. Disseram que foi movido ali por uma situação gregária, por uma conduta gregária, ou seja, a evolução e a involução acontece a toda hora e momento. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos entrar pela linha evolutiva em algum determinado aspecto, determinada característica e não darmos conta disso. Então necessitamos entender que a evolução e involução são leis mecânicas que atuam e sustentam toda a criação. Tudo quanto existe está regido por essas duas leis. E nós vamos ter que aprender a produzir uma lei consciente a partir de agora. E essa lei se chama a lei da revolução. Através da lei da revolução, a pessoa consegue liberar-se dessa evolução e involução mecânica, de como as coisas acontecem na natureza. Consegue revolucionar sua consciência e se desprender, digamos assim, dessa lei, como uma verdadeira chave. Essa chave é produzir dentro de si essa lei consciente. Ela não acontece por uma mecânica da natureza, ela nunca vai chegar se a gente não fizer algo por isso, que se chama a revolução da consciência. E com esse conhecimento que a gente teve agora dessas leis, nós vamos entrar para o estudo da roda do Sansara e vamos entender toda a mecânica do seu funcionamento. Então diz aqui, ó, a mecânica da roda do Sansara. Primeiro de tudo, a gente vê uma carta aí do tarô, a carta 10 do tarô, certo? Que é conhecida por nome a roda da fortuna ou a retribuição. E de um lado a gente vê a irmã Anubis ali representado por Osíris, subindo na roda, certo? Na parte evolutiva da roda. E do outro lado a gente vê o Tifão Bafometo, ele evoluindo ali e girando aquela roda ao contrário, ou seja, fazendo com que o eixo dessa roda gire, fazendo com que as coisas rodem e aconteça essa transmigração de almas que a gente explicava. Continuando aqui uma foto aí, bem bonita aí, de uma representação da roda do Sansara, né? Do budismo aí, tibetano, certo? E avançando aqui agora o slide, chegando em si na roda do Sansara. Então vamos começar do princípio, claro. Imaginem que não existe nada, só existe ali nesse momento Deus. Ou podemos chamar de absoluto. Deus no seu aspecto imanifestado. Ele não tem ainda manifestação no mundo das formas. Imaginemos através de uma analogia, eu vou usar agora bastante analogias e exemplos para a gente conseguir entender que Deus, o absoluto, ele está no seu aspecto de inatividade, de repouso. Não existe ainda essa criação, certo? E ali dentro é como se fosse uma fogueira acesa, onde todas as chispas ali, todas as almas, as essências fazem parte. De repente, Deus emana de si uma chispa divina, ou uma essência, ou várias essências, que vão compor a criação. Então dizem, né, isso é chamado como o dia cósmico, onde Brahma, assim como se explica, ele exala a inalação de Brahma, né? Ele exala de si todas essas chispas e todas as chispas vão compor a criação. Como cabalisticamente a gente conhece, né, e se estuda, o absoluto, o Deus, emana de si três princípios. Esses três princípios começam ali a dar forma à criação e é dali, através desse desdobramento, as essências ou as chispas divinas vão compondo também a criação. Então imagina que a gente é essa estrelinha aí, que a gente está vendo no slide. A gente é essa essência, essa chispa divina. O que é essa chispa? É uma chispa, a essência. O que é essa essência? É uma chispa de alma, certo? É a nossa alma aí, representada após sair do absoluto. Quando a gente sai desse absoluto, desse lugar onde não tem ainda expressão física no mundo da forma, nós necessitamos ingressar
nesse plano da criação. E para ingressar esse plano da criação, nós entramos através da roda do Sansara, dentro desse eixo que gira incessantemente no primeiro reino. Então vamos lá, saímos do absoluto, fomos ali exalados, fomos, um termo que se usa, vomitados do absoluto, fomos lançados do absoluto para compor a criação, e a partir desse momento nós entramos nisso que se chama a roda do Sansara. E aí nós temos que entrar por um processo evolutivo, porque inicialmente o seu mecanismo da roda nos coloca no primeiro reino, para que a gente comece o nosso processo evolutivo. Ao adentrar a essência, adentrar nesse processo evolutivo, esotericamente falando, assim como Paracelso, por exemplo, um grande médico e alquimista medieval, mestre gnóstico, dizia, essas essências passam a ser chamadas de elementais, elementais da natureza. E ele explica bastante coisa sobre isso, assim como outros autores também explicam que na natureza existem os elementais da natureza, que nada mais são do que a alma da natureza, ou essas almas, essas chispas que saíram do absoluto, que nesse momento aí éramos nós, vamos supor, ou qualquer uma pessoa, a alma de qualquer uma pessoa, e ingressou no primeiro reino. Quando ela entra nesse primeiro reino, ela recebe o nome de um elemental da natureza. Então, existem várias literaturas sobre isso. Samuel Weber fala sobre isso, sobre os elementais, Paracelso, Franz Hartmann, Helena Petrovna Blavatsky, várias outras pessoas falam sobre esses elementais, que são os espíritos da natureza, que habitam toda a natureza. E essa essência ingressa então nesse eixo da roda do Sansara, nesse primeiro reino, onde ela vai começar um processo evolutivo. Quando a gente vê aí essa imagem, por exemplo, a gente vê que tem um anjo ali de um lado, um anjo da vida, evoluindo, por um lado, e pelo outro lado a gente vê um anjo da morte, evoluindo ali, demonstrando que essa roda ela não gira ao acaso simplesmente. Esse anjo da vida, ele representa essa força evolutiva, ele representa essa lei evolutiva da natureza, ele faz com que isso se cumpra. E esses anjos da morte, por exemplo, eles fazem com que essa lei também se cumpra. Claro, é uma representação, que não é um anjo, são vários deuses, devas da natureza que fazem com que isso tudo funcione e com que essa roda atue. Ou seja, ela não está solta, ela não está ao acaso, e sim ela é regida pela natureza, certo? E continuando, então, essa essência, que agora é um elemental, ela ingressa no primeiro reino, o reino mineral, certo? Então, ao entrar no reino mineral, esses elementais eles são como crianças. Imagine que é uma criança inocente, que não conhece de nada. Imagina que a gente estava lá no absoluto, a nossa alma, onde não tinha forma, onde não tinha a matéria orgânica, onde não tinha esse corpo de carne e osso, onde a gente não tinha nada disso. E de repente a gente precisa compor a criação de Deus. Então a gente ingressa dentro disso que se chama como reino mineral. E esse reino mineral, ele tem uma ciência que rege ele. E nós necessitamos aprender essa ciência. Então a primeira coisa que acontece é que esses elementais, ao entrar nesse reino, eles são instruídos, eles são ensinados por devas. O que são os devas? São os deuses elementais da natureza, que têm a função ali, o objetivo de ensinar essas essências, de mostrar para elas a natureza, mostrar como é a evolução. Então, dentro desse reino mineral, esses elementais passam desde uma pedra mais simples até uma pedra bastante complexa e elevada, como a gente conhece como, por exemplo, o diamante, certo? Ou ouro, por exemplo. E aí, dentro desse processo de ser um carvão, de ser uma pedra simples e de ir avançando ali com quartzo, até chegar a ser um ouro e um diamante, passam-se milhares de anos, onde esses elementais habitam essa quarta e quinta dimensão da natureza, certo? Então eles vivem ali, eles habitam esses planos da natureza, que é conhecido como o paraíso, o Éden. E dentro desse paraíso, esses elementais que são inocentes, ainda são essências que estão aprendendo a ciência que rege esse reino mineral, elas são instruídas diretamente pelos devas da natureza e passam ali por diversas famílias, a família do ouro, por exemplo, a família da prata, a família do rubi, a família do quartzo. E quando a gente vai estudar, por exemplo, as pedras, a gente vê que cada pedra ela tem uma ciência, certo? A turmalina negra, por exemplo, é uma pedra que se utiliza para proteção, por exemplo, e várias outras, a pedra do sol, o quartzo rosa para o amor, o quartzo verde para problemas psicológicos, intelectuais, certo? Então, cada ciência
cada família, perdão, dentro desse reino mineral, ensina determinado assunto para esse elemental que está evoluindo, que está avançando. Esse elemento, esse reino mineral, perdão, ele é regido por um elemento. E nesse momento ele está sendo regido pelo elemento terra, certo? E tem que aprender a ciência que rege esse elemento. Claro que ali também existem todos os elementos, né, atuando, mas o que rege ali, o principal nesse momento, é o elemento terra. E aí, uma das coisas que esse elemental aprende, que é muito interessante, é o que é estar preso dentro de uma forma. Porque imagina que a gente vivia ali no paraíso, por exemplo, com Deus, no absoluto. E ali não tinha, perdão, no paraíso não, no absoluto, né? Manifestado ali não tinha ainda forma, não tinha ainda um aspecto físico tridimensional. E ao essa essência ingressar no reino elemental, mineral, ela fica dentro de uma forma. Assim como essa alma nossa hoje, por exemplo, está presa onde? Dentro desse corpo que nós possuímos, um corpo de carne e osso. Ela fica contida aqui dentro. E inicialmente, para poder aprender o que está dentro de uma forma, ela é colocada ali dentro de uma pedra. Então imagina uma pedra e a alma, o elemental ali dentro. E ele olhando, poxa, isso aqui é uma forma que me contém. E eu tenho que estar aqui dentro e avançar aqui dentro. Então essas pedras vão aprendendo e avançando. Quando ela chega ali ao elemental mais avançado, mais evoluído desse reino, ela tem o direito de ingressar no próximo reino. Então esse elemental passa para o reino vegetal, certo? O reino vegetal, dessa vez, né, já está relacionado com o elemento água. Então, antes a pedra ela estava ali parada, de uma forma. Agora, ao ingressar no reino vegetal, esse elemental vai assumir a forma das plantas, por exemplo, da grama, da flor, da roseira e todo esse reino vegetal que existe. Todas as frutas, todo esse reino vegetal. E tem uma coisa interessante, antes, essa alma que não conhecia de nada, aprendeu que está preso dentro de uma forma. E passou milhares de anos ali evoluindo e aprendendo ao pé dos devas. De repente ele ingressa no reino vegetal. Habita ainda a quarta dimensão da natureza, a quinta dimensão da natureza. E ainda assim, os devas, os deuses da natureza, seguem instruindo essas essências. E no reino vegetal, essa essência já aprende algo fantástico, que é o trabalho biológico, o trabalho químico que ela tem que realizar. Como, por exemplo, produzir a seiva. Ou como, por exemplo, produzir o cheiro, certo? Como uma rosa que produz um cheiro, um perfume. E isso é um processo biológico e químico que esses elementais vão aprendendo dentro desse reino vegetal. Porque uma hora vai ser necessário com que esse corpo físico, por exemplo, que tem uma alma, que já não é mais um elemental, que são nossos, de todos nós, né? Realize processos de tipo biológico, processos químicos, por exemplo, e avance dentro disso. Então, o reino vegetal é fantástico, porque eles passam por diversas famílias, assim como no reino mineral, certo? E em cada família aprende-se de alguma coisa, aprende-se algo. Então começa desde uma grama mais simples ali, por exemplo, né? Até o capim, o mato ali, aqueles elementais mais simples e vão avançando. A fruta, árvores que dão fruta, por exemplo, árvores que cumprem com cheiro, com cores, com flores, vão aprendendo diversas coisas por cada reino, por cada família vegetal que eles passam, até chegar no elemental vegetal mais evoluído, que são as palmeiras, certo? Então toda palmeira ali é o vegetal elemental mais evoluído desse reino vegetal, certo? E também árvores que dão frutos, também são elementais que já estão bastante evoluídos nesse reino. Quando se passa, por exemplo, na família dos elementais da romã, certo? Esses elementais aprendem uma série de características. Romã é uma fruta, certo? Que alguns podem conhecer. Ela tem uns carocinhos dentro e se usa para chá, para garganta. Só que essa planta, nesse momento, os elementais estão aprendendo algo específico sobre as famílias. Então, quem tem um pé de romã em casa, esse elemental, essa planta do romã que tem uma vida, e essa vida se chama elemental, né, como já falou, está na quarta dimensão da natureza, ela é especialista com as famílias, com a amizade, com o lar, com processos que regem a união ali no lar, certo, na família, e em todo esse relacionamento amistoso que se deve existir. Quando passa pelo reino das laranjeiras, por exemplo, da laranja, esses elementais aprendem sobre economia, sobre finanças, sobre valores, sobre manejar valores. Quando passa pelo reino dessas plantas pontiagudas, por exemplo, como a pita, né, a ágave,
a pita, não sei como conhecem na região, a babosa, que é o aloe, certo? Plantas que são pontudas, a mão de Deus. Elas aprendem sobre processos de defesas, por exemplo. Quando passam por plantas amargas, como a salve, a aloes, a arruda, elas aprendem sobre limpeza, sobre depuração. Quando passa pelas rosas, que é uma família ali, um departamento bastante bonito, né? Eles aprendem sobre, eles são especialistas, na verdade, nesse momento, em ajudar a pessoa a combater penas morais, penas da alma. Por isso que nós deveríamos cultivar essas flores, essas essências dentro de casa, porque esses elementais ali evoluindo, eles também auxiliam as pessoas. Então isso que a gente está falando agora não é algo novo. Isso já foi estudado, explicado e demonstrado durante muito tempo por diversos autores, como a gente falava, Paracelso, Franz Hartmann, Helena Petrovna Blavatsky, Samuel V.O. e vários outros autores já explicam sobre esses reinos vegetais, minerais da natureza. Após essa planta, esse elemental, perdão, no reino vegetal, alcançar ali o máximo da evolução, depois de milhares e milhares de anos, ela ingressa no próximo reino que se chama... Opa, esqueci de passar aqui o slide. Então as plantinhas, as flores aqui, certo? Então ela ingressa no próximo reino que se chama de reino animal. No reino animal já tem uma característica diferente. A gente já vê ali o instinto, por exemplo, atuando. E enquanto a pedra estava presa em um corpo físico, numa forma física ali de uma pedra, e não podia se mover, nem fazer nenhum tipo de processo químico ou biológico, a planta ela já consegue fazer processos biológicos e químicos, pois está sendo regida pelo elemento água ali naquele momento. O reino animal ele já tem uma grande diferença desses dois outros reinos. Um é o instinto, que já entra, certo? Nesse caso, o instinto de reprodução, o instinto de sobrevivência, de alimentação, e também a mobilidade, ou seja, esse elemental a partir de agora ele fica preso no corpo físico desse ser, desse animalzinho, que a gente pode ver, seja uma abelha, seja um grilo, um passarinho, uma águia, um leão. O elemental acompanha esse corpo físico desse ser, desse animal. Antes não, antes eles viviam na quarta dimensão da natureza e podia, por exemplo, a plantinha está aqui, o corpo físico da plantinha está aqui, mas o seu elemental estaria nos paraísos, Ginas, nos paraísos do Éden, aprendendo com os deuses da natureza. No reino animal também existem os devas, que são responsáveis por cuidar e por ordenar esse reino evolutivo, certo? Por esse reino animal no seu processo evolutivo. Então eles guiam ali, ensinam, e esses animais aprendem de tudo dentro desse reino. E eles vão desde um animal simples, como a gente falava, com uma abelha, um carrapato, um grilo, e vão avançando até animais mais evoluídos. E aí os caprinos, eles entram aí como quase como último estágio da evolução. Quando a gente olha um cavalo, por exemplo, um boi, a gente olha no olho daquele animal ali, a gente quase consegue ver uma expressão humana, de tão próximo que eles já estão do reino humano. E a gente vê que à medida que eles vão evoluindo dentro do reino, eles vão conquistando a ciência que o rege. A diferença é muito grande, por exemplo, de um passarinho pequeno ali, um pombo, etc., uma pombinha, para um gavião que já domina a ciência desse reino aí por onde ela passou, pelas famílias que ela passou. Então esses elementais também vão aprendendo de tudo. E aqui eu tenho uma curiosidade, uma observação. Quando a gente, por exemplo, pega uma plantinha, tira da natureza e coloca em um jarro para cuidar, ou pega um animal desse, um cachorro, uma galinha, algum animal desse que seja doméstico, por exemplo, a gente cria eles dentro de casa, certo? A gente passa a ser o deva desses animais. Eles começam a olhar a gente como os deuses elementais dele. E a partir desse momento a gente ganha uma grande responsabilidade. Ou seja, nós, aquela frase famosa do Pequeno Príncipe, nos tornamos, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, é uma responsabilidade nossa cuidar daquela vida, né? Da água, molhar se precisar, alimento, levar para passear e por aí vai. Porque a partir do momento que a gente tirou ele ali do seu habitat, né? Da floresta, do mato, onde a chuva, o rio, a própria cadeia alimentar ali funcionava, a partir daquele momento a gente ganha a responsabilidade sobre aquele animal ou sobre aquela planta. E por isso que se deve ter um cuidado sobre isso, certo? Eu falei galinhas, porque já é um animal, de uma certa forma, doméstico, assim, né? Mas ainda assim, esses animais que são do ar, do elemento ar, eles não devem ser criados presos, como, por exemplo, um passarinho. O passarinho ele deve viver livre, porque ele é do elemento ar, e o elemento ar não deve ser aprisionado, certo? Aprisionar um passarinho é um erro, pois privamos ele
de poder voar, né? Imagina que é ter asas e não poder voar, porque se um elemental ali preso, ele sofre demasiado, principalmente nesse momento aí onde ele está passando por essa família dos pássaros, né? Das águias, do gavião e tudo mais, certo? Então, continuando, aprende diversas coisas nesse reino animal. Quando chega no estágio mais evoluído ali do reino animal, que é a vaca, né? Como a gente falava, esse processo evolutivo avança. Deixa eu olhar aqui, desculpa. Certo. Eles aprendem então o movimento. Então, olha que interessante, né? Voltando aqui agora. Perdão, me atrapalhei aqui um pouquinho, mas voltando. No reino mineral, essa é a essência que saiu do absoluto, que agora se chama de elemental, que é uma chispa de alma ali, certo? Ela aprende sobre a forma, o domínio da forma. No reino vegetal, esse elemental aprende a produzir processos biológicos, químicos e diversas outras coisas mais que aprende também no reino. Quando chega no reino animal, dentro da ciência que rege ele, com esse Deva que vai auxiliando esses animais no reino animal, eles aprendem sobre a mobilidade, por exemplo, como movimentar esse corpo físico, como correr, como pular, como caçar sua presa, e ali já entra os instintos animais e tudo aquilo já entra em atividade, até por estar sendo regido pelo elemento ar. Então o reino mineral, elemento terra, o reino vegetal, elemento água, o reino animal, elemento ar. E quando chega no fim desse estágio evolutivo, que são milhares de anos, certo? Também isso demora bastante tempo, esse processo evolutivo. Esse elemental, agora sim, ele passa por o que se chama reino humano, certo? Então, ao ingressar no reino humano, a gente recebe três coisas, ou recebemos ali três coisas nesse momento. Essa essência agora já deixa de ser chamada de elemental e já passa a ser chamada de essência. Ela recebe 108 existências, livre-arbítrio e razão. O que é isso, Vitor, de 108 existências? Um exemplo. A pessoa saiu do reino animal agora e ingressou no reino humano. Primeira vida do corpo físico, recebe um corpo e tem ali a sua primeira vida. Vamos supor que ela viva 50 anos e morra por algum motivo. Morreu, né? Desencarnou. Então ela recebe ali uma segunda existência. E aí ganha um segundo corpo físico, ou seja, essa mesma essência ingressa no segundo corpo físico, vive, etc. e morre. Aí vem terceira existência. E aí, novamente, recebe um novo corpo físico, a mesma essência ingressa ali naquele corpo e vai vivendo assim por 108 existências. Esse número 108 é um número cabalístico, é um número esotérico. Está relacionado com os 108 contas do colar do Buda, certo? E apesar de ser um número simbólico, né, esotérico, também é literal. A gente tem que entender sempre das duas formas, simbólico e literal. Claro que tem um simbolismo que representa, né, e um valor, esse 108. Mas é como funciona essa mecânica da natureza. E a gente vai entender melhor. Deixa eu continuar aqui com o que a gente recebe ainda. Recebe o livre-arbítrio. Ou seja, nesse reino humano a gente não tem um Deva, um Deus elemental da natureza que nos ensina, que nos dá aula, que nos leva nos reinos da natureza, que nos diz o que temos que fazer, o que temos que aprender. Não. A gente recebe o livre-arbítrio e a razão. E a partir daí, essa essência se desenvolve por 108 vidas. O grande problema é que quando chega no reino humano, a gente, vamos entender melhor, né? A pessoa começa a primeira vida. E aí vai e faz o que ela quiser, porque tem o livre-arbítrio e a razão. Só que existe uma grande inocência ainda nessa essência. Existe uma grande... pode até ter muita sabedoria dos reinos, mas falta uma sapiência ainda para viver nesse reino humano. E de repente esse animal intelectual, vamos chamar assim, que é o homem, ele começa a desenvolver uma série de agregados psicológicos. Então, na primeira vida, ele vai e vive de um jeito. Na segunda vida, ele vive de outro jeito. Na terceira vida, ele vive de outro jeito. Quando chega na vida 50 ali, e ele olha ali, e se fosse olhar as existências dele, a gente observa que fomos desenvolvendo, durante o longo das existências, uma série de elementos indesejáveis, que se chama de agregados psicológicos, o ego, o mim mesmo, que são defeitos, vícios, debilidades, fraquezas, maus hábitos. E essa série de defeitos, vícios vão manchando esse animal intelectual, essa essência, certo? Ou seja, nós chegamos nesse reino humano e estamos sendo regidos pelo fogo, certo? Que é o elemento que relaciona com esse reino humano, fogo. Então, no reino mineral, a gente tem que dominar a forma. No vegetal, os processos químicos e biológicos. No animal, o movimento. Quando a gente chega no reino humano, que estamos sendo regidos pelo fogo, o que é que necessitamos dominar? O que é que a gente precisa conquistar nessa regência? Certo? A gente vai entender isso mais para frente um pouquinho. Vamos continuar então entendendo aqui.
esse animal intelectual, e a gente vai dizer assim dessa forma, né, os termos esotéricos, o animal intelectual tricerebrado, equivocadamente chamado de homem, porque um homem autêntico ele não é capaz de fazer tanta barbaridade, tanta perversidade, igual um animal intelectual faz, certo? Muitas vezes o chamado homem, certo? Que na verdade é um animal intelectual, se demonstra muito mais cruel, perverso, maldoso do que um próprio animal do reino animal, certo? E isso é terrível, porque essa essência que chega ali, pura, inocente, ela se mancha, ela se borra, né, com esses agregados psicológicos. Então vamos supor que chegou na última existência, ela chegou na 108. Lembra que a gente falava que depois da evolução, sempre vem a involução, como a mecânica, como a sua irmã gêmea entrando em ação. A não ser que a gente produza uma terceira lei, que se chama a lei de revolução da consciência. Mas nesse primeiro exemplo, para a gente entender, vamos supor que essa essência vive 108 vidas de qualquer jeito. Entrega as bebidas, a fornicação, a tudo isso que a gente sabe, ao roubo, às drogas, a tudo isso que não faz, que não ajuda nesse avanço ético de uma pessoa, certo? Aos vícios, aos maus hábitos, à bebedeira, tudo em excesso ali e de uma forma muito equivocada. Quando chega na última vida, na última existência desse reino humano, ela olha para Deus e fala: oh, acabou minha vida, minha última vida, me desencarnei, agora eu quero voltar. E aí, né, com uma analogia, Deus fala para ela: opa, eu não te trouxe assim, eu não te trouxe suja, cheio de defeitos psicológicos que o homem criou. Eu preciso que você primeiro se limpe, se purifique novamente antes de voltar para o reino de Deus. E aí essa essência que se manchou, que se sujou, ela é lançada à involução, certo? Para que isso possa limpar ela ou purificar, ou seja, é para fazer um trabalho que ela não fez. Essa essência, nessas 108 vidas, foi incapaz de após ter produzido o ego, de ter criado tantas desarmonias que são o ego, conseguir resolver tudo isso através do autoconhecimento, através da revolução da sua consciência. E por causa disso, a natureza vai ter que fazer isso por ela, certo? Então observe que isso é uma grande misericórdia de Deus, porque não tem como a gente voltar nesse ponto com uma essência suja para o absoluto, para Deus. Dessa forma não tem como, e ele deixa bem claro isso. E por isso ele criou esse processo involutivo. Só que esse processo involutivo, ele é conhecido com o nome de inferno, certo? É o inferno de Dante, por exemplo. Dante Alighieri escreveu um livro chamado Divina Comédia, onde ele explica como é cada andar desse inferno e o que a essência sofre em cada andar que ela passa nesse processo de purificação, de remoção desses agregados psicológicos para que a essência esteja livre novamente. Então, ela passa pelo reino animaloide, vegetaloide e mineraloide, certo? Assim como a gente chama, ou seja, são reinos que não são igual à evolução. Agora já é um processo involutivo. Esse humanoide, né, como a gente pode chamar também, esse animal intelectual que não conquistou lograr ser um homem, certo? Por não ter revolucionado sua consciência e por ter vivido a vida de qualquer maneira desregrada, em função dos seus próprios egos, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua ira, da sua inveja, da preguiça. Ele é lançado a esse inferno, a esse abismo, né, essa involução, para que ali ele passe por terríveis e espantosos sofrimentos. Dizem que nessas regiões só se ouve o pranto e o ranger de dentes, de tão denso que é a coisa lá. E o tempo lá é muito demorado, ou seja, são milhares de anos evoluindo. Então vamos supor, né, que no próprio reino humano, a pessoa já entra em uma descendente evolutiva. E aí é uma pessoa que era muito viciada em drogas, por exemplo, e aquilo prejudicava muito aquela pessoa e ela acabou desencarnando a sua última vida e evoluindo. E ali na evolução, ela vai ter que usar aquilo até não aguentar mais, para poder aquilo se desintegrar dentro dela. Então ela vai ser lançada depois a um animal, e ela vai entrar ali dentro de um cachorro, dentro de um reino animaloide, por exemplo, e um cachorro com fome, com frio, com sarna, sofrendo muitas coisas, muitos padecimentos, porque ela vai ter que pagar por toda a maldade que fez quando estava no reino humano. Ou seja, vai ter que ser eliminado todos esses agregados psicológicos que foi criado, certo? E aí depois ela sai de um animal, entra em uma planta e se vê ali vegetando, por exemplo, querendo andar e não conseguindo, preso àquela planta e de repente morrendo e se fossilizando e virando um mineral, certo? Após todo esse sofrimento, após anos e anos de um processo evolutivo dentro de um inferno,
que nada mais é do que uma misericórdia de Deus. Claro, um lugar horrível, tenebroso, de muita dor e sofrimento, mas é uma misericórdia que o Criador deixou para que essas essências possam ser limpas, possam ser purificadas, certo? E aí ela sai desse inferno, dessa involução, limpa novamente, certo? Como uma essência limpa, com a experiência terrível do que é a involução e do que foi a evolução. E ela tem aí agora 3.000 ciclos. Como é isso, Vitor? Então vamos lá, recapitulando tudo. A roda do Sansara, a essência entra como elemental. Primeira vez, ela entrou na roda, passa pelo mineral, vegetal, animal, ganha 108 vidas, passa as 108 vidas, não faz nada, evolui. Certo? Quando terminou a evolução, ela sai expelida novamente na evolução, limpa. E ela aí tem um segundo ciclo para essa essência, ou seja, ela entra novamente na roda do Sansara, mineral, vegetal, animal, 108 existência, evolução, se não fizer nada, e é expelida de novo ali, pura, limpa. Terceiro ciclo, isso acontece por 3.000 vezes, ou seja, essa roda gira 3.000 vezes, certo? No último giro, no ciclo 3.000, ela entra no reino mineral, vegetal, animal, chega no reino humano, certo? Vamos supor que essa essência não fez nada por si novamente no reino humano, apesar de tanto tempo já ter se passado, ela entra no reino animaloide, vegetaloide e mineraloide e é novamente expelida, certo? Só que dessa vez ela não pode mais ingressar ao ciclo da roda do Sansara. E aí eu tinha um exemplo aqui para dar, né? Uma conversa, uma vez que a gente vi duas pessoas conversando e uma falava assim: umas pessoas vão para o céu e vão viver eternamente no céu, e outras vão para o inferno e vão viver eternamente no inferno. E assim é a lei de Deus, a pessoa falou. E aí o que estava conversando com ela perguntou: e você, vai para o céu ou para o inferno? Aí a pessoa respondeu: vou para o céu, ela falou. Só que seria uma crueldade muito grande em considerar que uma essência, por exemplo, por ter errado, né, por ter se equivocado muito ali nas suas 108 existências, esteja condenada ao inferno eterno, a nunca mais sair desse vale de lágrimas, de dor e sofrimento, onde só se ouve prantos e ranger de dentes. Então, através desse processo, que é um processo evolutivo, atua essa misericórdia divina, onde essa essência pode ser limpa, certo? E após terminar esses 3.000 ciclos, onde ela girou, ganhou 108 existências, não fez nada novamente sobre si, foi expelida, ela retorna para Deus, retorna para o absoluto, para a felicidade suprema, certo? Após ter passado por esse penoso trânsito aí da roda do Sansara. Porém, ela retorna carimbada, retorna como uma insígnia de uma essência fracassada, certo? Ela vai se fundir novamente àquela grande fogueira que é Deus, que é o absoluto, que é a felicidade plena ali e perfeita. Porém, ela retorna como essa essência fracassada, que não conseguiu cumprir com o que tinha que cumprir. Porém, existe um outro caminho, que a gente não falou ainda. Quando se chega no reino humano e recebe essas 108 vidas, certas 108 existências, através de uma lei que se chama a lei da revolução da consciência, ou seja, é um trabalho consciente que essa pessoa faz sobre si mesmo, com muito padecimentos voluntários e aplicando os 3 fatores de revolução da consciência que eu vou demonstrar no próximo slide, essa pessoa consegue eliminar tudo isso que ela criou, de agregados psicológicos, de defeitos, de ira, de raiva, de intolerância, de impaciência, de inimizades, todas essas dívidas kármicas que ela acumulou, tudo isso ela consegue pagar através de um trabalho preciso e consciente de produzir uma revolução de sua consciência, certo? Só que isso não acontece ao acaso, isso só acontece para quem esteja disposto a fazer acontecer, ou seja, nós temos que nos lançar a conquistar a revolução da consciência, a conquistar essa lei consciente. Então nós sairemos de um animal intelectual e passaremos a ser um homem. Passaremos de homem a um humano e vamos avançando dentro do reino humano. Passaremos de um humano para um super-homem, por exemplo. É o super-homem de Nietzsche, como ele dizia, né? E depois passaremos a um ser humano, perdão, um ser humano, depois um super-homem, né? O ser humano já é o ser, mas o humano, um super-homem já é um homem que tem um Cristo ali dentro. E por aí vai, uma escada evolutiva, uma escada revolucionária, certo? Onde esse super-homem pode virar um anjo e até um Deus e retornar para esse absoluto, certo? Então só tem uma forma de se liberar dessa roda do Sansara, que é através da revolução da consciência, que é através da iluminação, que é fazer com que o Cristo nasça dentro de cada um de nós, dentro de um trabalho consciente. E aí essa essência, ela não precisa mais entrar para a evolução, ela não precisa mais entrar para o inferno,
para poder ser limpa, porque já fizemos esse trabalho em vida. E aí Deus olha para essa alma, para essa essência e fala, pode retornar. Só que ela retorna com uma essência, uma alma triunfante, vai carimbado nela que ela é uma triunfante. E quando chegar no absoluto ali com a felicidade plena com Deus, ela terá o direito até de escolher o que ela vai fazer. Como, por exemplo, voltar para cumprir uma missão como foi a missão que Buda cumpriu, Jesus de Nazaré e vários outros cristos que passaram pela história da humanidade. Ela pode se tornar um planeta, como o nosso planeta Terra, ele tem uma vida e tem um ser. E esse ser está aprendendo de tudo isso que está acontecendo aqui. Então essa essência que se liberou, essa alma que se liberou através da revolução da consciência, pode vir a ser um planeta e aprender de uma consciência gigantesca. Ela pode vir a formar um cosmos, por exemplo, um universo. E aí não tem limite para essa essência, certo? Então, esse trabalho de revolução da consciência é a chave, é a solução para se liberar dessa incessante evolução e involução que acontece de forma mecânica na roda do Sansara. E só pode se cumprir com isso quem está dentro do reino humano. Então, a oportunidade de olhar para si, de buscar um trabalho sobre si mesmo, é essa dentro dessas 108 vidas. Ah, Vitor, por exemplo, a pessoa está na vida 100, mas foi muito perversa. Vamos usar um exemplo aqui, me desculpe um exemplo, mas um Hitler. Hitler que fez muita perversidade. Na vida 100, por exemplo, pode ser que naquela ali já seja a última vida dele. E a própria lei fala, pelo tanto de maldade que ele cometeu, as outras vidas dele vão ser retiradas como uma forma de pagar ou de amenizar, não sei, de alguma forma, entende? E ele já nem volte mais, porque se voltasse cometeria os mesmos erros novamente, lançado em evolução. Como pode ser também que a pessoa chegue na vida 108, na última vida, e morra, desencarne ali, mas morra lutando. E aí tem aquela grande frase que diz, ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vitória, certo? Por sua fidelidade. Então esse número, como a gente dizia mais cedo, são 108, sim, literal, mas também é simbólico. Tá dentro aí da misericórdia e da justiça de Deus, e Ele que rege esse ciclo, certo? Da revolução. Continuando aqui, finalizando já nosso tema, agradeço a todos pela paciência, né? E já está dando 1 hora de tema. A revolução da consciência se alcança com os 3 fatores, certo? Quais são os 3 fatores? Esses 3 fatores de revolução da consciência é a síntese gnóstica, é a morte psicológica, ou seja, é um trabalho consciente que a gente vai produzir na gente mesmo, certo? Em si mesmo, com o objetivo de eliminar de nosso interior esses agregados psicológicos que nós construímos, eliminar tudo isso que nós criamos de vícios, defeitos, manias, maus hábitos, ou seja, é um trabalho sobre si mesmo, com esforços conscientes e padecimentos voluntários, para que possa eliminar tudo isso de nós. O segundo é o fator nascer alquimicamente, certo? É um trabalho alquímico que requer a sábia utilização de nossas energias, as nossas energias criadoras. Então nós vamos ter que deixar de desperdiçar essas energias com tantos vícios, instintos, descontroles emocionais, com preocupações, com tudo isso. E vamos ter que aprender a transmutar nossas energias através da alquimia. Essa ciência, claro, não cabe agora te explicar sobre isso nesse tema, mas é o que faz capaz, é a que proporciona, por exemplo, surgir um novo homem e uma nova mulher capaz de suportar esses novos princípios que vão surgir através da morte psicológica, entende? Então, a pessoa que era extremamente raivosa, irada, quando ela elimina aquilo de dentro dela, ela necessita de uma nova estrutura para poder expressar essa paz, para poder expressar essa paciência, essa calma, e por isso ela precisa trabalhar com suas energias, com todas, principalmente a energia sexual, para que possa nascer ali a expressão de um novo homem ou uma nova mulher. E por fim, não menos importante, o sacrifício desinteressado pela humanidade. Certo? Através desse sacrifício pela humanidade, nós conseguimos exercer um ofício sagrado, como já diz o nome. Sacrifício não é matar animais, e sim, a própria palavra diz sacro de sagrado, e ofício de um ofício, ou seja, não é para qualquer pessoa. A caridade é um princípio do sacrifício, mas ainda não é o sacrifício em si. Então nós necessitamos nos lançar ao sacrifício desinteressado pela humanidade, para que isso possa favorecer o trabalho de morte psicológica e de nascimento alquímico. Ou seja, são 3 fatores de revolução da consciência, que aplicando esses 3 fatores, nós conseguimos alcançar aí a revolução integral de um ser humano. Alcançamos aí o autoconhecimento e a iluminação.
Então, passando aqui o slide, agradecemos muito pela sua atenção, muito obrigado, né? Foi aí 55 minutos de live. Vamos ver aqui agora algumas perguntas, certo? Nosso amigo aqui, Felipe, também instrutor, ele está me mandando aqui as perguntas pelo WhatsApp. Eu vou olhar aqui algumas e responder aqui algumas perguntas, certo? Nesse tempo que a gente tem ainda. Primeiro, confira nossos canais no Instituto Gnoses Brasil, certo? gnosisbrasil.com, nosso site, lá tem artigos, livros, tem uma série de conteúdos. Quem quiser ler mais sobre esse assunto de hoje, pode procurar os livros. Tem vários livros, na verdade não é um só, mas o livro Educação Fundamental, no capítulo 33, ele fala só sobre a evolução, involução e revolução. No capítulo 39, do Mistério do Auro Florescer, são todos os livros de Samael Aunveó, mestre mestre gnóstico, certo? Ele fala sobre a transmigração das almas, no capítulo 40, sobre o arcano 10. Tem um livro também intitulado Tratado Esotérico de Astrologia Hermética. E aí no capítulo 7 ele fala sobre esse tema também. E alguns outros mais. Mas esses aí já são excelentes para iniciar um estudo. Também nossas transmissões vão sempre seguir acontecendo, né, toda segunda, quarta e sexta e domingo às 19 horas. Fiquem atentos aí às próximas aulas, às próximas lives. E agora vamos às perguntas. Só um minuto aqui para eu ler a pergunta. Ivaldo, na revolução se consegue a autorrealização do ser? Sim, Ivaldo. Através da revolução da consciência, o objetivo da revolução da consciência é conseguir a autorrealização íntima do nosso ser interno, de quem nós realmente somos. Essa lei da revolução, né? Exercer isso é a única forma de conseguir essa autorrealização. E um dos princípios gnósticos são os 3 fatores de revolução da consciência para se conquistar isso. Ivaldo novamente, como nós perdemos os 97%? Então, quando a gente chega ali no reino humano, certo? Quando essa essência entra ali no reino humano, ela começa a viver, vamos imaginar que é a primeira vida. Não existia ainda vida no planeta Terra. E aí, claro que tem uma pergunta muito mais profunda, né? Porque tem as raças também, a primeira raça, a segunda raça, etc. Mas aí essa humanidade passou por um processo, que é a humanidade que vivia ali de uma forma inocente, de uma forma pura, onde não tinha ainda esse ego desenvolvido, certo? E eles passaram por um processo que foi um processo de queda, ou a queda do Éden, ali, a perda do paraíso, certo? Cometendo uma desobediência. E por desobedecer uma lei dos deuses, certo? Através disso eles começaram a desenvolver, ou seja, nós como humanidade começamos a desenvolver isso que se chama de agregado psicológico. Começamos a nos identificar e nos fascinar com o mundo. E a partir daí, nossa essência começou a ser aprisionada, engarrafada. Mas tudo começou com a desobediência. No primeiro processo ali de uma raça, certo? Que vivia num paraíso, certo? Gênesis eram homens autênticos. E após essa desobediência, essa raça, como humanos ali, né? Daquela época, começaram a desenvolver o ego. E a partir dali para cá, isso foi só se robustecendo. Porém, 3% do total de consciência humana é uma herança divina e não pode ser engarrafada pelo ego, certo? Então, esses 97% aí de essência, ele está preso por causa desse primeiro erro, desse primeiro pecado que a humanidade cometeu, e a partir daí começou a surgir essa semente do ego, né? Começou a surgir esse emaranhado, esse nó que é o ego, que é um nó no livre fluir da existência. Sidney perguntou: é possível ver o elemental sem ser clarividente? Então, Sidney, por exemplo, as crianças de 1 a 3 anos de idade, elas conseguem ver esses elementais na natureza. Tanto que elas dizem ver amiguinhos imaginários, por exemplo, brincam, né, que ali tem um amiguinho imaginário e que está conversando com ele. E aí os pais, às vezes, por desconhecimento, cortam essa faculdade clarividente, né, dizem, deixa de besteira, isso aí não existe. Por exemplo, né, dos exemplos já que as crianças conseguem, ou conseguiam isso, né? Com 3 anos ali, 2 anos, elas veem tudo isso. O ser humano, à medida que vai crescendo, desenvolvendo, ele vai mal utilizando o sentido da vista e vai desenvolvendo uma série de agregados psicológicos. E por isso o próprio ser da pessoa barra ela de ver, certo? Mas através de certas práticas, nós conseguimos sim observar.
E eu vou explicar uma prática aqui agora para vocês. Em um dia de tarde, por exemplo, que o sol esteja mais brando, olhem para o céu azul fixamente, certo? Por alguns instantes ali, por alguns minutos, e observem com atenção, senão vão aparecer certas coisinhas se movimentando ali relacionadas ao elemento ar, certo? E existe uma série de práticas também onde a pessoa pode avançar mais e começar a desenvolver essa clarividência, como olhar para a chama da vela por 10 minutos ou 15 minutos, ali sem pestanejar, certo? Como olhar para uma planta, uma babosa, por exemplo, sentar diante dela e olhar durante horas ali, ou minutos para ela, e isso vai desenvolvendo cada vez mais a clarividência. Mas antes da gente buscar isso, a gente precisa primeiro começar um trabalho de morte psicológica, para ter o direito de poder manejar essa clarividência. Tuane, qual o objetivo de sair do absoluto, passar pela roda e voltar para o absoluto? Excelente a pergunta, Tuane. Imagina que a gente estava no absoluto, éramos felizes e não sabíamos. Então, é como se fosse para ter ciência do que é a felicidade, entende? É como se a gente tivesse tudo na casa de nosso pai, certo? Que é a parábola do filho pródigo, e a gente não tinha noção do que a gente tinha. De repente a gente pega e sai, como uma rebeldia, um ato de rebeldia. Isso é fantástico. Após sair a gente se dá conta do quanto a gente era feliz e não sabíamos. Então, após essa essência passar por tantas evoluções e involuções, ela, claro, vai adquirir muita sapiência, muita experiência, e pode ser que retorne, mas quando retornar já vai ser ali uma essência que vai entender essa felicidade, vai viver essa felicidade porque experimentou algo que era sair, por exemplo, dessa chama divina, né, que é Deus. E também tem essa grande possibilidade de que se uma alma ela quer avançar mais, ela necessita ingressar nesse reino aí para tentar fazer um trabalho mais alto, maior, entende? Uma nova revolução, onde ela consiga ir mais alto ainda, certo? Então depende aí da mônada da pessoa, da alma, do ser da pessoa. Ele é o responsável por incentivar a pessoa, por motivar a pessoa a fazer isso, e ele é responsável também pelo fracasso ou pelo triunfo da pessoa. A mônada, que é a condição maior, o VO, a mônada, que é o nosso íntimo, o nosso ser ali, ela é a única responsável pelo fracasso ou pelo triunfo de uma alma, certo? Mas também não é para a gente dizer, então não vou fazer mais nada, deixa a vida me levar, que a responsável é a alma. Não, não é assim. Porque nós somos um corpo físico, nós somos um ser espiritual tendo uma experiência humana. E por isso necessitamos também fazer a nossa parte aqui no corpo humano, certo? Última pergunta, Isa, por que 108 existência e por que 3.000 ciclos? Perfeito, Isa. Então quando a gente olha, né, 3.000 vezes 108 dá bastante tempo. A gente vê que é bastante tempo. Como a gente dizia, bastante oportunidade também. Como a gente dizia, esses 108 estão relacionados aí com as 108 pontas do colar do Buda, certo? Se a gente for ver no budismo, são 108 pérolas que tem ali no colar do Buda, e é um número simbólico. O 108, na verdade, representa o 9, certo? É um simbolismo aí também. Então, só através do 9, cabalisticamente falando, né, que é descendo a flagua acesa de Vulcano, trabalhando com o arcano 9, que está relacionado com os mistérios do 9 aí, uma pessoa consegue alcançar em definitivo essa iluminação, que é fazer com que o Cristo nasça. Então tem esse simbolismo aí, apesar de ter coisas também mais profundas aí, significativas, que a gente tem que pesquisar e descobrir, certo? Já os 3.000 ciclos, não sei informar o porquê dos 3.000 ciclos, mas são 3.000 ciclos que a roda gira, certo? Eu não sei qual é o esoterismo ou o simbolismo disso, certinho? Então, gente, já demos aí 1 hora e 5 minutos. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Acho que já vamos finalizar aqui. Só confirmando aqui com o Felipe aqui, nosso ajudante e coordenador da live. Pronto, então, agradecemos muito a presença de todos. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês. E convidamos para as próximas aulas, as próximas lives que vão estar tendo aí direto no canal do Instituto. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.